Graça e paz, irmãos, bom dia. Hoje é sábado, 8 de abril, véspera de Páscoa. Amanhã é domingo, onde nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Cristo é o significado da Páscoa, né? Da sua morte, a sua ressurreição, que nos garante o Pessar, que é essa passagem de uma vida antiga para uma nova vida, que só é possível através de Cristo. E dentro das leituras que nós fizemos hoje, que eu encaminhei, inclusive para alguns irmãos, eu gostaria de destacar o Salmo 27, no verso 10, que diz: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aqui o salmista ele está depositando a sua confiança em Deus diante das mais diversas calamidades, diante das perseguições que ele vinha sendo vítima, né? Ele vinha sofrendo perseguições. E ele diz, olha, mesmo que se a guerra estourar contra mim, mesmo que se todos os meus inimigos se levantarem contra mim e os meus amigos todos me abandonarem, ainda assim confiarei em Deus. E ele diz esse verso 10, ele ainda extrapola essa ideia e leva para o âmbito, nosso âmbito de maior segurança, que é o âmbito familiar. E ele ainda diz, se meu pai e minha mãe me abandonar, Deus ainda me acolherá. Ou seja, a esperança, a confiança do salmista estava completamente em Deus. Não estava em nenhuma circunstância dessa vida e nenhum relacionamento humano, nem o mais importante deles em relação ao pai, em relação à mãe. Ele diz, se eles me abandonarem, se meu pai e minha mãe, as pessoas que mais me acolheram, as pessoas que mais me deram afeto, proteção, provisão durante toda a minha vida, mesmo se essas pessoas me abandonarem, Deus me acolherá. E esse é o motivo pelo qual muitos sofrem de ansiedade, porque não tiveram isso dentro de casa, principalmente na fase da infância e da juventude. Então, quando adultos, carregamos esse sentimento de insegurança, de instabilidade, que gera o medo. E o medo, sendo constante, sendo diário, ele vai gerar a ansiedade. Porque a ansiedade já é a evolução do medo. Porque o medo é uma reação natural diante do perigo. Quando estamos diante de um perigo, de uma situação que nos ameaça, nós temos medo. E a ansiedade, ela é a evolução do medo. Porque a ansiedade é ter medo daquilo que ainda não aconteceu. Ou seja, o perigo ainda não existe. A ameaça ainda não existe e já estamos com medo. A ansiedade é o medo do futuro. É o medo do mal que possivelmente poderá acontecer ou não. E esse ou não é para dizer que não é certeza, é apenas uma possibilidade. Então a ansiedade, ela é um medo avançado, é um medo que se evoluiu para uma ameaça que nem ainda existe. É apenas uma possibilidade. E só há um meio de vencer a ansiedade e de vencer o medo. É saber que existe um Deus e que esse Deus que nos criou acima de nossos pais até, é Ele quem está comprometido com a minha vida. É Deus que está comprometido com a sua vida. Porque foi Deus quem te criou. Deus escolheu os nossos pais para que nós viéssemos ao mundo. Por isso a Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe.
Mas quem nos criou, quem projetou a nossa existência, quem nos deu nome, quem nos tornou únicos na existência desse mundo, foi Deus. Portanto, Deus, ele é comprometido com a sua criação. Por isso que Deus é comprometido com a minha vida e com a sua vida. Por isso que é Deus que nunca irá nos abandonar. Porque foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos trouxe à existência. Foi Ele quem nos deu o nome. Foi Ele quem nos deu o nosso DNA, a nossa característica única na existência do universo. Por isso, o maior comprometido com a minha vida e com a sua vida é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Quando nós entendemos que a provisão da nossa vida, que o sustento da nossa vida, que a segurança da nossa vida está nas mãos de Deus, que Ele não nos criou e nos abandonou, pelo contrário, Deus nos criou e continua comprometido com a sua criação, continua comprometido muitas vezes mais com aqueles que agora Ele chama, por meio de adoção, Ele chama de filhos, porque em Cristo fomos adotados por Deus como filhos, somos filhos adotivos pela graça e pela misericórdia de Deus. Ainda mais em relação a esses, Deus está comprometido, ao ponto de nos abençoar com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Ou seja, todas as bênçãos de Abraão vêm para a nossa vida por meio de Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, a ansiedade nos abandona. O medo nos abandona. Como o salmista diz, o mundo pode se levantar contra a minha vida. Os inimigos todos podem se juntar e fazerem planos e armadilhas para me derrubar, para me destruir, mas isso não vai acontecer, não tem como acontecer. Não porque eu tenho armas e ferramentas para me defender, mas é porque o próprio Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, não permitirá que tal coisa aconteça. Por isso que Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por mais que as circunstâncias desse mundo, dessa vida, se mostrem desfavoráveis e perigosas e tenebrosas, sombrias, adversas, não temerei mal algum, porque o Criador de todas as coisas é quem me sustenta. O Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, é quem garante o meu bem-estar. É quem garante o pão de cada dia. É quem garante a minha própria existência. Não sou eu. Não é minha mãe, não é meu pai, não é meu emprego, não é a esposa, não é o esposo, não são os filhos, não são os amigos. Até porque esses relacionamentos é o próprio Deus quem cria. Os amigos que nós temos é Deus quem dá. Os pais é Deus quem dá. Os irmãos é Deus quem dá. Tudo vem do Senhor. E tudo vem do Senhor e é mantido pelo Senhor. É Deus quem mantém todas as coisas. Por isso Deus traz pessoas para a nossa vida e retira pessoas de nossas vidas, conforme a sua própria vontade. Então que nesse dia você abandone a ansiedade do seu coração e coloque o Senhor como a fonte da sua segurança, a fonte da sua paz. Só pode ter paz, a paz que Jesus prometeu, que excede todo entendimento, aquele que coloque em Deus a sua confiança, que coloque em Deus a sua segurança, porque é Ele de fato quem é a rocha eterna, a nossa fonte de estabilidade, aonde podemos colocar o nosso pé e nos sentirmos seguros, firmes, estabilizados. É Ele a nossa rocha. É Ele a nossa fonte de segurança. E Ele é e sempre será. O que precisa mudar é o meu entendimento
é a minha consciência em relação ao que Deus é, para que o meu coração seja preenchido pela paz de Deus. Seja esvaziado da ansiedade e preenchido pela paz de Deus. Então, que Deus te abençoe. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.